Salve pessoal! Agora a gente vai dar uma olhada sobre o que é um banco de dados relacional, né? Por que a gente usa um banco de dados relacional? Por que normalmente a gente usa MySQL e os conceitos básicos disso? E também um pouquinho do Sequelize, como que a gente faz para integrar e usar um objeto JSON em vez de mexer direto com o MySQL, beleza? Bom, um banco de dados relacional, ele organiza dados em tabelas que se relacionam umas com as outras, como vocês podem ver aí no exemplo na imagem. Ele é usado para armazenar, consultar e gerenciar informações de forma estruturada, garantindo consistência e integridade. Então, cada tabela, ela contém colunas que definem tipo de dado armazenado, cada linha da tabela é um registro que representa uma entidade única, né? Então a gente tem chave primária, ID, a gente tem chave estrangeira, usuário underline ID, por exemplo. Então as chaves elas são fundamentais para fazer esse relacionamento entre as tabelas, né? A chave primária identifica exclusivamente cada registro, enquanto a chave estrangeira conecta tabelas relacionadas, como um usuário e as suas publicações. Né? E o que é o MySQL? Quais são as vantagens do MySQL, né? Ele é gratuito e open source, ele tem uma alta performance e escalabilidade, e ele tem uma comunidade ativa e bem documentada. O MySQL ele é um dos bancos mais populares que tem, amplamente usado por empresas e desenvolvedores devido a ele ser bem robusto e bem flexível e open source. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer na nossa instalação, aqui a gente tem alguns passo a passos simplificados, é baixar o MySQL do site oficial deles, né, dev.mysql.com, instalar o MySQL Workbench para que a gente consiga gerenciar esse banco de dados. Né? Assim a gente vai gerenciar o MySQL usando as interfaces gráficas ou até direto no terminal, beleza? Aí a gente tem um exemplo de um código na tela, onde a gente vai conectar o nosso banco de dados MySQL com o Node.js. Né? Com o pacote MySQL 2, a gente pode conectar nosso aplicativo Node.js ao banco MySQL, fornecendo o host, usuário, senha, nome e banco. Mas como que a gente usa o MySQL 2? Bom, a gente abre o nosso terminal ou o nosso prompt de comando e executa o seguinte comando para instalar os pacotes necessários, né? npm install e aí o nome do pacote, que é o MySQL Sequelize. Com esse pacote, a gente tem uma possibilidade de conectar o banco de dados MySQL, enquanto o Sequelize, como um ORM, simplifica essa interação com o banco de dados. Então, a gente consegue gerar modelos de formato JSON sem precisar mexer direto no MySQL, integrar o banco de dados e assim facilitar a nossa vida na hora de programar e ter um maior controle. Né? E como que é a estrutura criada pelo Sequelize? A gente tem uma estrutura básica, onde a gente vai configurar o arquivo JSON. Né? Você pode ver aí que ele tem username, password, database, né? Que são os dados do ambiente de desenvolvimento do MySQL lá no nosso banco de dados. O Dialect, por exemplo, mostra que a gente está usando MySQL como banco de dados, beleza? Então, esse é normalmente a estrutura do nosso arquivo JSON, usando o Sequelize para conseguir fazer as nossas migrations mais tarde, onde a gente tem o banco de teste, o banco de desenvolvimento e o banco de produção. Tranquilo? E como seria criar uma tabela, mesmo que a gente não fosse usar o SQL, por exemplo, o Sequelize, né? A gente tem aí o comando SQL na tela, de exemplo, onde a gente dá um create table usuários, e aí a gente cria o nosso banco de dados e define a nossa tabela, né? Criando aqui no exemplo a tabela usuários com a chave primária ID e colunas para armazenar nome, e-mail e senha. Beleza?
Então aqui a gente deu uma olhada sobre bancos de dados relacionais, como que eles organizam os dados em tabelas interligadas. A gente deu uma olhada em como que o MySQL é uma escolha sólida para os sistemas. A gente aprendeu como conectar, como criar essas tabelas, inserir os dados no banco de dados e também como que a gente utiliza o MySQL2 e o ORM Sequelize como parte, né, dessa integração com o banco e interação com o nosso banco de dados, que simplifica, permitindo assim a gente a gerar modelos, configurações e até migrations com comandos simples direto no nosso código, sem precisar mexer no MySQL. Beleza?